hoje a gente vai falar sobre uma parábola, tá? É a parábola do bom e do mau servo. Essa parábola tem vários ensinamentos, né? Mas tem alguns principais que a gente vai estar conversando hoje. Ela está em Mateus, para quem for procurar, está em Mateus 24, de versículo 42 a 51. E tem um complemento depois em Lucas, da mesma parábola. Então a gente vai ler os dois trechinhos para vocês. Diz assim: antes de começar a parábola, tem um trechinho que Jesus explica algumas coisinhas. Antes da parábola, a gente também vai ler. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. E isso está contido na parábola também. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E aí começa a parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus servos, os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. No Evangelho de Lucas continua assim: o servo que sabe a vontade do seu Senhor e não se preparou e nem fez conforme lhe foi pedido, será castigado. Mas aquele servo que fez coisas erradas e não sabia, será menos castigado, porque a quem muito for dado, muito lhe será pedido. E para aquele que muito lhe foi confiado, muito mais será exigido dele. Não é uma parábola muito complicada quando a gente lê, mas vale a pena a gente aprofundar um pouquinho e entender o que é o bom servo, o que essa parábola quer dizer, o que quer dizer quando Jesus virá ou quando o seu Senhor, né, voltará à sua casa. Então, acho que vale a pena. Então, vamos lá. Basicamente, essa parábola, de uma maneira geral, a gente começa assim. Maneira geral. Ela fala o quê? De dois servos, de duas possibilidades. O bom servo e o mau servo. Aquele servo que segue as orientações do seu Senhor e aquele servo que dá uma desviada no caminho e vai lá, né, beber com os ébrios ou até maltratar os conservos aos quais ele é responsável. Então, basicamente, a parábola fala sobre isso. E o que quer dizer, né? A gente já vai adiantar. O que quer dizer quando ele fala assim? Vou até ler para vocês de novo o comecinho da parábola. Deixa eu achar aqui. Opa, grudou. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O que ele quer dizer com isso, né? Que hora há de vir o nosso Senhor ou o vosso Senhor? Nesta parábola significa uma coisa muito profunda que às vezes a gente não percebe. Não é só o seu chefe que vai voltar para poder ver se você está fazendo o seu trabalho direitinho, ou o seu chefe que vai te olhar. É uma coisa um pouco mais profunda quando você vai encontrar com quem? Com Deus, com Jesus. Então é a hora que você vai desencarnar.
Por isso que ele fala que você não sabe a que hora, a que dia ou quando isso vai acontecer. Porque a gente está aqui, não está? Todo mundo está encarnado. Qual é a coisa mais certa da vida? Que a gente vai para o outro lado. Isso é uma coisa certeira. Não tem jeito da gente, como é que os antigos falavam? Não tem jeito de ficar para semente, não é isso? A gente vai voltar para ela. Então isso aqui é o que quer dizer? A gente não sabe quando isso vai acontecer. Como a gente brinca, a gente não sabe quando Deus chamou a nossa senha e vai puxar a nossa senha lá para cima. Não sabe. Então, o importante disso aqui é saber o quê? É o que a gente vai fazer enquanto a gente está aqui. É isso que Jesus quis dizer. Você pode escolher o bom servo ou o mau servo, que a gente já vai ver já o que é. Até a hora da partida, que a gente não sabe quando é. Quando que a gente vai retornar à pátria ou ao plano espiritual, que é a nossa casa, que é a casa do Senhor. E aí ele diz o seguinte, que o servo que é bom, o bom servo, que fez aquilo que lhe foi solicitado, aquilo que lhe foi pedido, aquilo que foi orientado pelo seu Senhor, ele será colocado sobre os bens daquele Senhor. O que significa? Significa que ele será o quê? Acolhido, que ele será amparado, que ele será protegido, que ele irá para um plano espiritual do bem. O que é um plano espiritual do bem? Da luz, né, gente? Que é o que todo mundo quer, né? Ninguém está querendo dar uma passadinha lá embaixo, a gente está querendo, né, ir para a parte de cima, que é melhor, que a parte de baixo não é muito boa, né? Então Jesus chama a responsabilidade que é passada ao servo. Quem são os servos, gente? Hoje somos nós, seguidores todos de Jesus. Todos os cristãos são o quê? Discípulos, servos, servidores de Jesus. Então somos todos nós. E ele conta nessa parábola para chamar a responsabilidade do que é ser um cristão, do que é seguir as leis de Deus que ele veio trazer. Não só veio trazer, como ele serviu de modelo. Então a gente não tem desculpa. Ah, sabe aquele jeitinho brasileiro? Ah, vou dar um jeitinho. O brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Não vai ter. Porque ele veio, está escrito e ainda deixou exemplo. O que você vai falar? Você não sabia? Não vai colar. Gente, não vai colar. Não tem jeito. A gente precisa o quê? Ele está chamando a responsabilidade, isso faz 2025 anos para mais. Que ele está chamando a nossa responsabilidade de tornarmos o quê? Bons servos de Deus, né? Trabalharmos em função das leis de Deus. E é porque isso vai trazer felicidade ou porque a gente vai ser recolhido no plano espiritual da luz? Não é só isso não, gente. Quando você planta o bem, quando você faz o bem, quando você faz aquilo de coração, seguindo as leis divinas, qual que é a lei da atração? A lei da atração espiritual é semelhante atrai semelhante. Se você faz o bem chega até você. Se você segue as leis divinas, por exemplo, de perdão, o perdão chega para você. Das formas mais diversas e diferentes que você nem espera. Então, esta é a lei, né? Não é só porque a gente quer ir para um plano da luz, que todo mundo quer, né? Óbvio. Ninguém quer passar nas sombras. Mas, além disso, ele está dando a fórmula de uma alegria, de uma felicidade terrena, mesmo que seja por breves momentos. Porque aí as coisas vão funcionando o quê? De uma maneira fluida. Vão funcionando e vão dando certo. E eu conheço, né? Todo mundo deve conhecer, vocês também conhecem, eu também conheço gente que fala assim, nossa, né? A gente vê, nossa, a vida daquela pessoa, tudo flui muito bem, tudo dá muito certo. Por quê? Porque é um bom servo. O coração daquela pessoa, o sentimento daquela pessoa, o pensamento daquela pessoa está no bem. Por mais que tenha problemas, e todos nós temos, e nós vamos ter nós estamos encarnados, nós vamos ter, que são as nossas provas, a gente vai ter problemas, por mais que tenha, se você mantiver a sua vibração, o seu pensamento, o seu sentimento
que aquilo é para o bem, que aquilo é uma coisa boa para você, você vai estar mantendo a sua energia aonde? Na luz. O que você vai atrair? Coisas boas. O que você vai atrair? Soluções mais rápidas para o seu problema. Se você ficar macerando, como a gente fala, né? Cozinhando, botando a panela de pressão lá e ficar fervendo aquele problema dia e noite, vai vir a solução? Não. Vai vir mais problema. De tanto que você pensa no problema. Porque você não está na luz, você está na sombra. Esse é o ensinamento dessa parábola. Porque o bom servo segue as leis de Deus, segue as leis, os ensinamentos de Jesus e vai atrair as coisas boas também para si. E não vai só atrair as coisas boas só para si, né? Vai cuidar de si também, porque é um servo. Vocês já pensaram o seguinte? Aqui ele está falando que tem um senhor que escolheu um dos servos para cuidar dos outros servos, certo? E ele deu o exemplo do que era bom e do que não era bom. Muito bem. Se nós somos servos, nós também temos alguém que cuida da gente. Então a gente também quer que a pessoa que cuide da gente cuide bem. Não é assim? E aí, em consequência, a gente vai cuidar bem de quem está abaixo. Por isso que é uma cadeia, né? Uma cadeia, hoje em dia chamaria uma cadeia de comando, uma hierarquia do bem? Pode ser. Mas a gente pertence a essa cadeia. Então a gente precisa saber muito bem as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, que é o bom servo ou o mau servo. Então, o que é, né? O que a gente pode dizer do bom servo? O que ele representa? O bom servo representa aquele servo, ou cristão, o verdadeiro cristão, que segue os ensinamentos de Jesus. Que ensinamento, gente? Bondade, caridade, perdão, que é tão difícil, humildade, fraternidade, coleguismo, lealdade. Tudo que termina com dade é qualidade. Tudo é dade, é qualidade. E é o quê? São os ensinamentos de Jesus, ensinamentos morais que Ele nos trouxe. E é isso que a gente precisa buscar fazer todo dia. Aí, né, pode pensar, mas fulano me puxou o tapete no trabalho, me atrapalhou, enfim. E se você pensar que foi um livramento de um problema maior na sua vida? Em vez de pensar no que o outro fez. Porque a atitude do outro é responsabilidade dele, você não vai mudar. A atitude é dele, a escolha é dele. Você pode mudar a sua. Se você mudar o seu olhar, você pode escolher ficar na sombra, um mau servo, ficar malhando, aquele que puxou teu tapete, ou pode ficar na luz e compreender. Falar, não, eu prefiro entender que foi o livramento, vai ter coisa melhor para mim pela frente. Vocês já ouviram falar que quando Deus traz as coisas, às vezes demora um pouco porque Ele traz aquilo melhor do que a gente esperava? Então a gente precisa, né, acreditar nisso, porque é verdade. Às vezes a gente quer alguma coisa que é tanto e não chega, e a gente fala, porque demora tanto? Porque Deus está preparando um negócio muito bom para nós, melhor do que a gente espera. Mas a gente às vezes não tem paciência, né? E aí o bom servo tem paciência, tolerância ou moderação ou serenidade, que é a palavra da serenidade, de aguardar o momento certo. O que o mau servo faz? Né? Voltando aqui na nossa parábola. Ele cuida com descaso daqueles que estão com ele. Ele trata mal, ele humilha, ele bate nos que estão abaixo dele. Vamos transportar para hoje. Já pensou se um administrador de uma empresa qualquer que vocês trabalham, que alguém trabalha, que o dono da empresa precisou, sei lá, fazer uma viagem? Quem é o responsável? O administrador. Ele vai ser um bom servo ou um mau servo, dependendo de como ele vai tratar aqueles que ficaram, porque ele está no lugar do dono da empresa para cuidar de vocês. E se a gente pegar um motorista de ônibus? O motorista de ônibus é o dono da empresa de ônibus?
Não é. Mas quando ele está na rua, quem é o bom servo que tem que cuidar do ônibus para não acontecer nada no ônibus que vocês estão andando, não ter problema, ninguém se machucar? É o motorista. Ele pode ser um bom servo ou um mau servo. E normalmente quando você pega o ônibus no mesmo horário, no mesmo ponto, vai ser sempre o mesmo motorista que você já conhece. Ele também precisa ser um bom servo, porque ele é responsável por todo mundo que está dentro do ônibus. E assim é com tudo. Então vocês percebam que a gente sempre vai ter alguém cuidando de nós, que a gente quer que seja um bom servo, como exemplo para a gente cuidar daqueles que a gente cuida. Pode ser filho, pode ser parente, pode ser os pais, pode ser os alunos de uma escola, porque tem professores, né, que tem um monte de aluno, né? Pode ser uma escola de primário, de ginásio, de prezinho, de o que quer que seja, são alunos. Então o professor é o quê? Um bom servo ou um mau servo, porque ele está cuidando de quem? Dos alunos. Então percebam que esta parábola serve para todas as situações da sua vida. É só encaixar, né? De acordo com a sua vida. E a gente pode escolher então ser o quê? Um bom servo ou um mau servo. O que o mau servo faz? A gente não tem, quer dizer, até tem, gente. Até tem hoje em dia algumas situações bem tristes de agressões físicas. É muito triste de ver. Eu não desejo para ninguém, não. Mas também você tem agressões verbais. Fulano fez isso e começa a cascar a boca, né? Falar mal do fulano. E fala não sei o quê. E briga com o vizinho que botou o carro na sua vaga. É um bom servo ou um mau servo? Está desviando do caminho. Cadê o perdão? Cadê o conversar adequadamente? Ou pelo menos falar, olha, você pôs o carro na minha vaga, você pode tirar, por favor, que eu preciso sair? Cadê a gentileza? Jesus, exemplo, modelo. E a gente é colocado à prova todo dia. Disso ninguém vai escapar. Não tem jeito de escapar, não tem jeito de fugir, né? Não dá. Você vai ser colocado à prova todo dia para ver o quanto que você está aprimorando, buscando fazer aquilo que Jesus ensinou. Não é para se sentir, como é que eu vou dizer, cobrado ou exigido, é para entender que este é o caminho. Jesus mostrou o caminho. Esse é o caminho para a gente poder ir para um lugar melhor. Não tem outro. Ele falou, eu sou o caminho. Então, quanto que a gente faz isso todo dia para a gente poder ir melhorando, aprimorando. Cada passinho pequenininho é uma luz que você acende. Pode ser bem pequenininho, mas é uma luz. E é claro que a gente precisa treinar. Do mesmo jeito que a gente precisa treinar o corpo para andar, para poder, né, engatinhar, sair andando, senão a gente não tem que treinar, né? O bebê treina. Nós adultos precisamos treinar também. Treinar o quê? Este comportamento no dia a dia. Se não, o que acontece com o mau servo? Choro e ranger de dentes. Onde tem choro e ranger de dentes? Lá embaixo, né? Não é bom. E aí acaba passando por uns lugares quando o plano espiritual, porque né? Você não sabe quando vai chegar o seu dia, quando a sua senha for chamada. E aí pode não ter dado tempo de você pelo menos começar a melhorar. E aí a gente entra num outro aspecto. Você quer ser um bom servo agora ou algum dia? Um dia eu começo a fazer isso, um dia eu vou ver, um dia eu me preocupo. Pois é, mas a gente não sabe quando a nossa senha vai ser chamada. Esse é o problema. Então, quanto antes começar, melhor. Porque você já vai treinando e já vai melhorando aqui nessa vida. Porque senão, vai ter o quê? Ele avisou. Ranger de dentes, dores, sofrimento, porque vai ter que ir para um lugar que não é bom, vai passar por um lugar que não é lá muito bom, depois que for recolhido pela luz, vai ter que voltar aqui tudo de novo, vai ter que começar do zero de novo. E eu tenho certeza que a gente tem muitos probleminhas que a gente não está querendo passar aqui de novo, a gente está querendo dispensar. A gente fala, não, esse aqui não, esse não, esse aqui não, tira esse também. A gente não quer passar de novo.
Para a gente não passar de novo, a gente precisa aprender. E a gente precisa treinar. Treinar o quê? O que Jesus ensinou. De novo, caridade, bondade, serenidade. Buscar pelo menos um esforço para fazer isso. Para ser o quê? Um esforço para ser melhor. Aí vocês conhecem isso com um nome que eu sei que vocês não gostam muito, né? Ninguém gosta muito desse nominho, mas a gente pode dar uns sinônimos, que é a tal da reforma íntima, né? Quem gosta muito desse nome? Todo mundo implica com esse nome. Mas você pode falar que é um desenvolvimento pessoal, melhora, né? Uma transformação pessoal, uma elevação vibracional, melhor o nominho. Tudo a mesma coisa. Mas parece que dá um alívio quando a gente fala, vou me desenvolver, estou me desenvolvendo, né? Estou mudando para melhor, estou buscando um caminho melhor. Porque isso também afeta a sua vida. E aí você começa a ter uma vida um pouco mais tranquila. Não é sem problemas, é tranquila, porque você vai estar tranquila. Você está seguindo os ensinamentos de Jesus. E eles dão o quê? Paz. Paz de espírito. Aí você deita no travesseiro e dorme. Não fica caraminholando a noite toda tendo insônia. Porque aí você consegue ter um pouco mais de paz. Eu acho isso bom. Não sei vocês, mas eu acho isso bem legal. Muito bem. Então, a gente está quase dando nosso tempo. A gente precisa escolher. E a escolha é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Ninguém vai interferir na sua escolha. Você pode escolher então ser um bom servo ou um mau servo. É a sua escolha. Ninguém vai mudar a sua escolha, a não ser você mesmo. Porque livre-arbítrio é uma coisa que é respeitada, né? E ninguém pode invadir o livre-arbítrio do outro. A escolha é muito individual. Então, está na hora de escolher. Bom servo ou mau servo. E tem mais uma escolha. Agora, ou daqui uns dias, umas semanas, uns meses. Alguns têm mais tempo, outros têm menos tempo encarnatório ainda pela frente. Mas a escolha também é de cada um. Bom servo, mau servo, bom servo agora, mau servo e um futuro onde pode ter o quê? Dores e ranger de dentes, né? Pode ter um pouco de sofrimento, caso escolha um caminho meio tortinho, como a gente fala, desviado. Eu espero, né, que todos escolham o seu bom servo agora e procurem praticar o que conseguir a partir de agora, né? Não é só para as pessoas, não é só a caridade para a pessoa, a bondade ou o perdão, é para você também. Porque se você é um bom servo, você faz isso para você. Em vez de ficar carregando culpa, você se perdoa e faz melhor. Em vez de ficar reclamando, você agradece e busca a solução. Faz para você. Caridade para você. Caridade é amor em ação. Então se ame. Não é ser melhor que ninguém, nem pior que ninguém, mas se amar como é. Faça para você. Seja um bom servo para você também.